Olá, sejam todos bem-vindos. Sou José Marta Petra, do canal Monetários. Estamos trazendo para vocês um grande presente. Você vai poder baixar gratuitamente uma planilha orçamentária, financeira, que permite fazer todo um controle de fluxo de caixa, seus pagamentos, seus recebimentos, seu orçamento doméstico ou para sua empresa, o seu controle financeiro, enfim, uma aplicabilidade total, seja para uma pessoa física ou seja para uma pessoa jurídica. Então você vai poder fazer a utilização dessa planilha gratuitamente, porque nós vamos disponibilizá-la para você baixar no seu computador. A planilha vai permitir a você fazer todo o controle orçamentário, seus fluxos de caixas, seus procedimentos de pagamento, as suas inserções de receitas, enfim, uma gama de acompanhamentos financeiros que poderão auxiliá-lo na condução das suas finanças, sejam elas no seu dia a dia, na sua casa, no seu orçamento doméstico ou no seu controle financeiro. Assista ao vídeo, nós vamos passar passo a passo como funciona a planilha e como você poderá tirar o máximo proveito dessa importante ferramenta. Bora lá? Vamos colocar para vocês as funcionalidades das nossas planilhas, então, para você ver a aplicabilidade, seja no seu orçamento doméstico ou nos fluxos da sua empresa, né? A parte financeira em relação ao fluxo de caixa, entrada e saída de recursos, provisão de pagamentos, né? Enfim, vários elementos financeiros que você pode, então, utilizar dentro dessa planilha. A primeira aba aqui, ela traz a planilha de lançamento e algumas informações financeiras, né? Que a gente vai contemplar depois no tutorial. Temos dentro da planilha ainda a verificação da evolução mês a mês no ano. Então, esses dados também são importantes, que você vai ter a evolução do fluxo anual, né, e também um orçamento de forma bastante visível. Você vai ter um previsto e um realizado. O realizado vai ser importado automaticamente para essa planilha em função dos lançamentos que você fará na planilha de registro. E temos também a planilha de saldos, que você vai utilizar para conferir os saldos em tempos para ver se realmente aquilo que você lançou está adequado com aqueles recursos que você disponibiliza. Bem? Essa planilha, então, é a primeira planilha que nós vamos apresentar, que é a planilha de lançamentos. E como foi falado, é onde você vai inserir os dados para alimentar tanto essa planilha como a planilha de evolução e também a de saldos. Bom, essa planilha contém então, dois botões, né? Esses botões aqui são só para agilizar aqui o acesso às planilhas, né? Você pode automaticamente já se direcionar tanto aqui para os botões, como também nas abas normais aqui do Excel. Esses dois botões aqui são botões de macro, ou seja, são botões que eu criei, né, para automatizar a minha atividade, que são atividades rotineiras dentro dessa tabela. Seria incrementar o novo registro, ou seja, eu vou ter que precisar incluir uma nova linha, é, fazer a inserção de novos dados, então eu vou precisar dessas formas sejam colocadas na ordem para poder utilizar isso. Eu tenho também a planilha de atualizar, que vai atualizar a planilha, ou seja, colocar na ordem de data. Também conferir se as formas foram todas devidamente copiadas para as células e vão utilizá-las. Enfim, são duas macros, né? São duas programações que a gente fez para poder, então, agilizar aqui o nosso trabalho. Na planilha disponibilizada para vocês, né, via internet, eu não deixei essas funcionalidades acessíveis em função do que o próprio antivírus do computador, ele geralmente ele bloqueia planilhas com macros porque ele entende que pode ser algum vírus, então ele não vai permitir que você abra então a planilha de forma adequada. Então eu deixei fora esse recurso para evitar qualquer impossibilidade de abertura da sua planilha. Mas você pode inserir esses campos depois, de forma bem tranquila, caso você já conheça as funcionalidades de criação de macros para as rotinas que você vai utilizar na planilha. E se caso você ainda não conhece, eu sugiro você então entrar no nosso canal, né? Já se inscrevendo mesmo agora, e possibilitar então que você acesse nosso vídeo que trata de automatização de tarefas no Excel e permite então a criação desse tipo de botão. Okay? Mas vamos então
a aplicabilidade da primeira planilha aqui, que seria a planilha de lançamentos. A planilha, então, ela apresenta para nós alguns valores aqui, alguns dados, né, que servem para já uma análise de imediato. Conforme você vai registrando os valores, eles vão se atualizando. Então, nós temos aqui três campos, né, de análise. Uma que seria a movimentação geral, ou seja, tudo que você lançou na planilha, né, ele vai estar já contemplado aqui. Então, nesse caso, vamos trabalhar aqui no nosso tutorial essa planilha que já está preenchida, lógico, né, para a gente poder ganhar tempo e também demonstrar melhor as funcionalidades. Essa planilha eu já criei, então, uma planilha com um ano completo aqui de 2022 e mais alguns dados de 2023, para então a gente poder ter bastante dados aqui para poder vocês verem como funciona a planilha e como ela é bastante versátil. Então, do totalização, então, eu tenho de entrada, ou seja, tudo que recursos que foram absorvidos pela empresa ou pela minha pessoa física, eu teria então um total de 156 mil de entrada e 130 mil de saída, que seriam minhas despesas, dos gastos, né? Então eu teria um saldo total aqui de movimentação de 25.701, ok? Sendo que eu tenho 2.841 de saldo para ainda previstos. Seriam saldos então que 10.500 eu tenho ainda que receber e 7.659 eu ainda tenho que pagar, entendeu? Então aqui eu tenho então o que foi realizado, 145.500 e 122.640 de saídas. Então isso dá aqui uma análise geral aqui, né, em termos de números, para a gente poder ver a evolução que está, principalmente aqui o que está ainda para prever, né? Então, o que ainda está para se realizar. No segundo momento, eu tenho esse quadro que apresenta aqui os valores de uma movimentação de um determinado período. Aqui eu tenho as caixinhas de diálogo, né? Você pode verificar o que realmente acontece quando você usa esses valores aqui, né? Para que serve, como você chega neles, né? Então aqui nós temos uma movimentação no período. No caso, o período seria no mês, né? Então estou no mês do que esse mês estamos aqui no mês 4, o que esse mês aqui está movimentando? Esse mês então está movimentando 9.500 de entrada e 4.690 de saída. Como estou indo em percurso do mês, esses valores ainda podem sofrer alterações, né? Eu tenho ainda 2.000 para receber e tenho 4.650 para fazer de pagamentos. Então você vê que eu tenho um saldo negativo aqui de provisões, né? Então, portanto, é uma análise que a gente tem que fazer para verificar como é que estão o andamento aí da nossa movimentação, né? Lembrando que esses valores aqui são movimentações do mês, não são essas totalizações, não quer dizer que esse é o total que eu tenho disponibilizado em caixa, em banco. O total que eu tenho de caixa e banco seria esse total aqui. Então, esse é o total atual. Depois eu vou entrar em detalhes aqui para a gente entender como funciona. Aqui seria só a movimentação do mês. Então, no mês 4, eu estou com a seguinte movimentação. Estou absorvendo o recurso de 9.500 e tenho uma despesa aqui de 4.690. Então, aqui eu tenho a minha movimentação diária, né? Então, ou seja, o que eu tenho para o dia, né? O que está acontecendo. Então, nesse dia aqui, que é o dia 20 do 4, que é o dia atual, eu estou com uma movimentação de R$ 140 de saídas. R$ 100 eu ainda vou ter que fazer o pagamento e R$ 40 eu já realizei, né? Então, o verde aqui sempre é o R, seria o realizado, e o P, o azul, seria as provisões. Está previsto ainda para ocorrer. Tá bom? Então aqui eu vejo diariamente o que está acontecendo. E eu tenho então aqui o meu saldo diário. Então, no dia, qual é o saldo que eu tenho hoje? Não é a movimentação, eu movimentei apenas R$ 140. Mas o meu saldo de caixa, né, de banco e tudo mais, né, meu saldo de provisões do dia, eu tenho meus recursos de 22.860. Aqui, o P, então, como eu falei, seria os valores previstos, né? O E seria os valores realizados e o C são cancelamentos, ou seja, você tem um valor lá que foi previsto para o mês seguinte, né? De repente uma comissão para receber, uma venda que você já estava já programada, mas foi cancelada, você vai lá e cancela o registro. Eu prefiro cancelar do que excluir, porque excluir você vai excluir a linha e isso pode gerar um erro de fórmula. Tem uns fórmulas aqui que fazem referência a esses valores. Geralmente, quando você exclui, você acaba talvez trazendo uma consistência para
realização das formas. Então, é melhor sempre colocar um C quando você cancela um lançamento, ou por realmente ele ter sido cancelado, ou por um erro de lançamento mesmo. Tá bom? Então, como eu falei, aqui você consegue fazer essas verificações aqui das movimentações, tanto geral como de um período, e o diário está sempre aqui automatizado. É importante também, nesse do meio, eu posso também fazer aqui, nesses dois valores aqui, fazer a inserção de dados que pode mudar a consulta aqui. Aqui ele vai sempre manter, se eu tiver aqui com negativado, ou seja, com N, ele vai sempre manter a movimentação do mês corrente, que é o mês 4. Tá? Ele vai referenciar aquela data e vai deixar sempre o mês corrente. Mas se eu quiser verificar o mês seguinte, para fazer um mês passado, por exemplo, eu quero ver como é que foi a minha movimentação do mês 3, né, de 2023. Então você vem aqui, coloca mês e o ano, 2023. Né? Percebe que já variou ali. Eu tinha uma movimentação, então, de 9.500 no mês passado, né? Tive 8.040 de saída. Foram todos os valores realizados, ou seja, não tem nenhuma pendência para trás. Tudo que foi previsto ou foi cancelado, né, por ter sido utilizado, ou foi realmente já realizado. Então, eu tive um saldo de movimentação do mês passado de 1.460. Se eu botar um N aqui de novo, de negativar, você vê que eu estou com uma movimentação bem melhor esse mês. Né? Eu tenho praticamente a mesma entrada, mas tenho uma saída menor. Então, isso também é uma forma de você consultar aqui os elementos. Outra forma de consultar também é consultar por ano. Eu estou aqui no ano de 2023 e quero ver como é que está a minha movimentação por enquanto no ano. Então, no ano, por enquanto, eu já movimentei 44.500 de entrada e já fiz de pagamentos 28.800. Né? Sendo que desses valores, 10.500 ainda estão para realizar, para pagar, para receber, e 7.700 aqui praticamente eu tenho ainda que fazer os pagamentos. Isso me dá um saldo aqui de 2.151 positivo. Então, o saldo final que eu tenho da movimentação de 2023 é um saldo aqui de 15.701. Eu falei, esse saldo seria lá no final do ano. Então, ainda, alguns dados já foram lançados, né, para lá para frente, então esse saldo seria no final do ano. Hoje eu tenho um saldo de 22.860. Referencia então o saldo do dia, né, do dia 20 do 4, que é o dia atual. É o dia que nós estamos gravando aqui a nossa planilha. Nossa planilha, então, ela tem dados desde janeiro de 2022 até alguns valores de 2023, além do mês 4. Tá bom? Se você der aqui um Ctrl Alt e End, né, page down, né, você irá para o final da planilha, você vai verificar que eu tenho dados aqui até 24/5. Né? Então, eu tenho dados até de maio, que são dados provisionados, né? Geralmente são salários que você recebe todo mês, né? Ou uma projeção de venda que você faz. Se for uma empresa, né, você tem a sua programação de vendas, uma previsão, né, ou até os recebíveis que você tem para o mês seguinte, né, os duplicados para receber, as vendas a prazo, os pagamentos a prazo que você tem, né, cartão ou parcelado, um boleto. Então, se tudo isso aqui que é previsível, você pode lançar para frente. Né? Você pode ir até o final de 2023, né, lançando os valores que são previsíveis. Né? Então, ou seja, os pagamentos você recebe todo mês, então você pode lançar os pagamentos de janeiro até o final do ano. Né? Bom, isso aqui a gente vai ver depois quando formos trabalhar na planilha em branco, onde a gente vai demonstrar para vocês também esse funcionamento. Né? Então, vamos voltar aqui ao topo da nossa planilha. E eu vou, então, inserir um dado, para a gente ver como varia aqui, então, esse processo. Como eu falei, como eu tenho essa aplicabilidade aqui, eu vou incluir um dado, eu simplesmente vou aqui em um novo registro, e ele vai abrir para mim, então, a possibilidade de já incluir um dado novo. Vou colocar no mesmo dia 20 do 4, para a gente ver a variação que vai dar no dia aqui. 20 do 4 de 2023. Vamos dizer que eu tenho aqui um gasto de gasto com o meu veículo. Tive que trocar os pneus do meu veículo. Eu tenho lá na minha tabela de evolução que os veículos é o item 7. Então, o item 7 veículos, vou lá, trocar pneus. Então, troca de pneu, né? Vamos abreviar aqui, né? Você pode complementar melhor esses seus dados. Digamos que você vai realizar isso agora, só para a gente poder. Então, eu coloco um R, eu prefiro botar maiúsculo para ficar tudo igual. Né?
E você vai pagar então esse conserto de pneu. Eu gastei lá 1.500 com meus pneus. Né? 1.550. Percebe então que ele já lançou aqui. Eu tinha, no primeiro momento, eu tinha R$ 40 aqui para amortizar. Né? Que já é pago, né? E ele já jogou os 1.550 aqui. Os R$ 100 ainda não realizei. Então eu tenho um saldo aqui de 1.690. E o meu saldo aqui caiu então para 21.310. Okay? Então é o saldo do dia. Minha movimentação também teve uma perda, né? Então não movimentei no dia, né? Esse valor. E aqui aumentou então também a minha despesa. Né? Então você vê que ela se alimenta automaticamente. Esse outro botão aqui, então eu faço uma ordenação para essa data do 20 lá para baixo, né? Já foi. Então os dados continuaram aqui então alterados. Vamos colocar mais um só para título de exemplo. Vamos dizer, né, que eu vou fazer mais um pagamento aqui a prazo. Digamos que eu comprei no cartão. Vamos fazer aqui então pagamento no cartão. Vamos inserir um dado. Lembrando que, se for no seu caso, depois eu vou demonstrar na outra planilha como você lançaria, na parte de baixo, aqui no meio mesmo. Né? Como eu tenho aqui a minha macro, eu consigo fazer isso de forma mais fácil. Vamos botar dia 20. Eu comprei hoje, mas eu estou pagando no cartão de crédito. Meu cartão de crédito ele vence no dia 10. Então, no dia 10 do 5, eu vou provisionar esse recurso, né? Essa despesa. Digamos que eu comprei roupas, né? Roupas eu vou colocar ali em outros itens, né? Porque meu código é 13, aquisição, compra casaco, é, cartão, no cartão. Como isso aqui é um fluxo de caixa, não vamos usar a metodologia contábil, se fosse contábil eu tinha que realizar esse mês, né? Tem uma despesa do mês. Mas eu começar o fluxo de caixa, eu vou programar então meu pagamento lá no cartão. Todas as despesas que eu fizer no cartão vai ser para o dia 10 do 5, que é o dia que vence meu cartão. Eu vou colocar um P aqui para programar e vou então botar a minha saída aqui, digamos que foi R$ 235. Então veja, mesmo que eu fiz esse gasto agora, como eu programei para o mês seguinte, ele não mexeu no minha movimentação diária e nem no meu saldo. Ele simplesmente lançou aqui para movimentação, né, geral. Então, ou seja, isso aqui para as nossas contabilizações, de forma a não interagir com o valor anterior. Agora, se eu quiser então verificar como é que está lá o meu saldo de 5 de 2023, aquele valor que eu lancei já deve estar aqui incluído. Okay? Está tudo provisionado porque maio ainda não realizei. Okay? Basicamente é isso a funcionalidade da planilha, né? Você vê como ela automaticamente ela faz então a alteração dos dados. É importante então consultar a nossa planilha lá na evolução. O que aconteceu na evolução? Eu vou ordenar novamente aqui, porque eu vou na sua planilha, eu vou pedir fazer, né, na outra planilha eu vou demonstrar como seria feita essa parte aqui de ordenação, mas na verdade é vir aqui no final, né, e dados, né, classificar. Como eu já estou classificado no meu macro, você vai vir no cabeçalho, vai ter cabeçalho, vai classificar por data, vai dar um OK, e automaticamente ele já vai fazer essa introdução por data. Tá bom? Vou deixar ordenado de lá para baixo. Muito bem. O que eu posso demonstrar para você? A parte de filtros. Né? É muito importante você acostumar a usar esses filtros. O que é filtro? Que você insere na sua planilha, né? Que dados, você vai inserir o filtro. Você vai selecionar a linha que você quer, vai aqui em filtros e vai selecionar. Então vai aparecer essas setinhas. Né? Eu vou conferir então meus dados. Digamos aqui, eu estou aqui no mês 4, né? 4 de 2023. Mas eu quero consultar a minha planilha do ano 2022. Simplesmente vou lá no lançamento de 2022. O que ela fez aqui? Ela trouxe aqui para mim o período de 2022. Eu venho aqui nos filtros,
e vou selecionar o ano 2022. Percebe que aqui ficou o mesmo valor. Por quê? Porque eu selecionei todos os valores de 2022. E se eu for aqui na minha evolução, eu tenho os dados já fechados do ano, né? Vou ver que eu tenho o mesmo valor aqui na atualização. 111.500, 101.500, um saldo de 10 mil. Vamos voltar lá ver se é isso. É que bateu aqui no filtro e bateu também aqui na movimentação do ano. Tranquilo? Então você vê que ela está ajustadinha aqui para funcionar dessa forma. Voltando aqui no nosso filtro, então eu posso filtrar por ano, posso filtrar por uma data X, né? Vamos ver o meu saldo aqui. Eu falei que o nosso saldo do dia é 21.310. Vamos, se eu quiser saber o saldo do dia aqui, para ver se está batendo aqui nos meus filtros, como é que eu filtraria isso aqui? Lembrando que esse saldo, então, é o saldo do dia, então, ou seja, é a movimentação que eu tenho desde o início da planilha até o dia de hoje e que foi realizável, né? Porque se está previsto ou cancelado, não vai aparecer em função do que o fluxo de caixa não teve, né, o desembolso nem incremento de recursos. Mas vamos então aqui selecionar todo 2022, né? O 2023, vamos selecionar até o mês de abril, maio não nada, não vai ter, né? E até o dia 20, porque 24 em cima já passou. Percebe-se que ainda não fechou o saldo aqui. Por quê? Porque eu tenho que pegar só o que é realizável. Então, eu vou deixar só o que é F. Então, você percebe que o valor bateu. Então, esse é o saldo que eu tenho de recursos, né, nesse dia. Tá bom? Então, para verificar como isso realmente, o uso de filtros aqui, eles são bastante interessantes. Você consegue fazer N consultas dentro da nossa programação. Ok? Aqui nos status, você pode vir aqui nos status e dar uma analisada se tem alguma coisa vencida, né? Então, o que está vencido aqui? Opa, venceu aqui no dia 17 de 2023, eu tinha o pagamento da internet de R$ 120 e não foi baixado aqui. O aluguel também não e as comissões não foi recebido. Bom, aí você vai verificar o que aconteceu. O que você pode fazer? Eu posso verificar que eu não paguei a minha conta da internet, né? Então eu vou fazer esse pagamento. Só que o pagamento foi na outra data. Então eu vou colocar a data aqui de hoje, 24 de 2023, internet, e você bota aqui mês 01 com atraso, para lembrar depois o que aconteceu, né? Por exemplo, eu paguei duas contas de. E você vai então realizar essa conta. Então você vê que ela já atualizou seu saldo aí, já caiu para 21.190. A mesma coisa com o aluguel. Você negociou com o inquilino lá e esse mês ele teve você teve um gasto lá no apartamento e aí você não pagou o aluguel em função disso. Então você cancelou o aluguel. As comissões também, né? O seu chefe lá não pagou as comissões, você cancelou também. Então vamos agora abrir o nosso status. Então não tem nada mais vencido. Vamos selecionar tudo e vamos ordenar, né? Deixa atualizar a planilha. Você vê que os nossos saldos então já tiveram alterações. Né? Nosso saldo aqui caiu. Né? E se nós formos consultar ali nosso dia 20 de 4 de 23, você pode vir aqui também na consulta, filtrar por data, você pode colocar a data aqui. Né? Então vamos lá, dia 20 de 4 de 2023. Olha o que aconteceu. Né? Aquela conta na internet já veio para cá. Né? E você ainda tem esse jantar para realizar. Então você já jantou, né? Então você também já realizou esse jantar. Então não tem nada aqui para o dia. Então chegou no final do dia, esse é o saldo que você tem então no final do dia. Né? Selecionamos tudo, atualizamos e vamos então para a nossa planilha de saldos. Vamos ver também que ficou a nossa planilha de saldo. Você vê que ela está dando uma diferença aqui de R$ 1.760. Por quê? Porque eu fiz uns pagamentos lá, né? Então digamos que vamos ter que zerar isso aqui. Você foi lá, consultou o seu caixa,
Você foi no jantar, pagou ele à vista, né? 3.410, então saiu o dinheiro daqui. E esses 1.670 você tirou aqui dos 2.300. Então vamos tirar aqui, até para facilitar a nossa conta, vamos botar aqui em cima já, menos 1.670. Então lembra que esse valor tem que estar fechando. Né? Você quer, mas como é que estava o meu saldo no dia anterior? Estava em 22.900, agora está com 21.900. Muito bem. Vamos em frente, então. Essa seria então a forma de você criar aqui os registros e também monitorar aqui o que está, né, acontecendo. Você pode também ir aqui por data, né? No filtro. Selecionar a data. Vamos selecionar a data inferior, né, à data de hoje. Antes 20 de 2004. 24 de 2023. Ok. Então ele vai me dizer o que está acontecendo antes de. Eu vou ver se tem alguma coisa pendente aqui. Né? Não, está tudo realizado, então está tudo tranquilo. Então eu posso dar continuidade aqui, porque eu já fiz as minhas pendências anteriormente. Lembra que já fez esse trabalho de verificar as pendências lá e a gente já alterou. Tá bom? Então realmente não ficou nenhuma pendência, né, para o mês passado. E vamos verificar como é que ficou então o nosso saldo aqui do ano. Né? Você vê que eu estou com o ano de 2022 ali, eu vou alterar o ano aqui. Veja que ele trouxe os mesmos saldos, né, do ano de 2023. Eu colocava 2023 aqui. 42.500, meu saldo de 13.416. Ok? O que eu vou fazer então para não. Vou voltar aqui para 2022. Como eu já encerrei 2022, eu vou fazer uma coisa bem simples. 2022 está encerrado. Tem os meus valores ali lançados. Eu vou criar então um novo ano. É bem simples. Eu vou pegar meus dados aqui e vou copiar para baixo. E vou simplesmente alterar o meu ano. 2023. Você vai perceber que automaticamente ele já atualizou os valores aqui, né? 3.029 de saída, 42 de entrada. Esse é o meu ano. Ele está todo o que? Previsto. Então aqui em cima consigo fazer essa verificação, né? Se o ano está previsto ou não, né? Sim ou não. Então aqui eu vou botar um sim se eu vou usar os valores previstos ou não. Então se eu botar um N aqui de 2023, ele vai manter só alguns dados, né? Porque praticamente de abril. O de maio ele já deixou zerado. Ele só manteve os valores do dia 20 do 4 para trás, que é um mês que já está com valores lançados. Ok? Então, entender que ela vai ser bem funcional à nossa planilha. Então, vamos ver aqui como se comporta então a análise da nossa planilha de evoluções. Né? Então, você tem aqui dentro da planilha de evolução as informações que você vai utilizar dentro do seu próprio orçamento. Né? No caso aqui, nós estamos fazendo um orçamento doméstico, né? Os salários, né, da família, da esposa e do marido. Né? Você vai colocar então um código para ele, seria código de entradas, né? E aqui a saída, a despesa. Então, salário, comissões, seus ganhos aqui. Você pode colocar um valor de previsão, que seria um valor de meta, né, inclusive. Então, você tem esse orçamento, você tem que fechar ele positivo. Né? Então, você já tem orçado 7.000 de ganho, tem 6.600 de gasto estimado. Então, você já tem um saldo de 400. Então, esse é o objetivo, né, da empresa, o objetivo também da sua casa, de manter sempre um saldo positivo. Claro que nem sempre isso é possível. Geralmente, então, tendo esse fluxo, você consegue, então, verificar onde que está tendo os gargalos de despesa, né, ou como você pode alocar mais recursos para, então, satisfazer as suas necessidades. Né? Então, você vai criar o código aqui, você pode implementar mais valores, né? Pode vir aqui, incrementar mais valores, pedir mais um código aqui. Né? Lembrando que essas inserções são sempre importantes, você vem aqui no cantinho, puxa essa célula para baixo, para que possa, então, haver, né, a cópia das fórmulas. Né? Aqui você vai criar então um novo código, 14, não precisa deixar na ordem, pode ser só, tem que ser um número que não esteja ainda, né, alocado.
E você vai botar aqui, tenho aqui um financiamento para pagar, né? Separar lá da moradia, deixar separado para poder controlar melhor. Então você vai botar aqui os financiamentos aqui. Lembrando que você tem um saldo ali, então, o seu financiamento é de R$ 1.000, então a sua meta vai extrapolar. Você vai ter que tirar esse valor de algum outro lugar. Você vai ter que nos outros você vai botar 800, para então ter um saldo positivo no mínimo, né? E assim funciona então essa na planilha. Você vai avaliar então, primeiramente você vai alocar aqui esses valores, né? Os itens que você vai trabalhar, os valores previstos, né, para você ter uma meta, e o realizado ela vai puxar automaticamente lá dos lançamentos que você fez. Vou pegar um mês cheio aqui, para a gente poder ter uma análise mais ah, tranquila. Aqui, março, tinha uma previsão de salário de 5.000, passou para 6.000, né? Então eu realizei R$ 1.000 a mais, então né, 20% a mais. Então, do meu recurso de entrada, eu tive aqui 7.000 de previsão, decidi 9.500. Então, eu tive 2.500 de acréscimo, 30% a mais. E as minhas despesas também estão aqui embaixo. Entender que eu tenho aqui 609% de despesa em veículos. Então, o que aconteceu aqui? De repente, paguei IPVA, pode ser esse um mês aleatório, mas se for uma conta que está sempre acima da sua meta, você vai ter que rever esse valor. Então, aqui você vai ter essa análise para verificar onde você pode buscar uma economia para trazer, né, o seu orçamento dentro das suas metas, de forma a não ter, né, prejuízo em relação ao que você previu, né? Aqui é a diferença de percentual, aqui vai ficar em vermelho para você já verificar onde é que está o maior gargalo. A análise vertical, você vai analisar então a participação de cada elemento dentro da sua conta, né? Então, você vê que onde você vai estar gastando aqui é 33% em moradia. E a análise horizontal é uma comparação do mês passado com o mês atual. Então, eu estou em março, eu estou comparando com o mês de fevereiro, né? Então, em fevereiro eu tive aqui um acréscimo de 111% em moradia. Okay? Gastei R$ 150 a mais, eu tinha uma previsão de gastar 2.000, gastei 250, enquanto em fevereiro eu gastei apenas 1.350. Então, você vê que teve um acréscimo grande ali. Você vai ver também o porquê está ocorrendo esse tipo de variação. Isso que, lógico, uma empresa é muito mais importante essas análises, porque é aqui que você vai, dentro da empresa, trabalhar também para reduzir as suas despesas. Né? Então, basicamente, seria essa a minha forma de você avaliar a nossa planilha. Não vou me detalhar muito dentro desse processo, porque a gente vai acabar estendendo muito o nosso tempo. Estou mostrando mais aqui o funcionamento, um tutorial de como você vai utilizar a sua planilha. Né? Então vamos partir agora de uma planilha zerada. Né? Muito bem. Então saindo da planilha zerada aqui, a gente vai ter então, vai começar do zero a sua planilha. Você vai receber ela, né, do jeito que está aqui. Lembrando que esses botões não vão estar inseridos em função do que eu já expliquei em função do antivírus poder bloquear a planilha. Mas você vai receber ela aqui. Então qual é a primeira coisa que você vai fazer? É a primeira ação dentro da sua planilha de orçamento. Você vai vir nos saldos, né? Você vai verificar lá, eu tenho dinheiro na mão lá em caixa, sei lá, eu tenho em casa, se for um orçamento doméstico, ou se for na empresa lá, eu tenho em caixa, né? Eu tenho R$ 1.200. Okay? Eu tenho em banco, dependendo se você trabalha com dois bancos, você pode até colocar aqui quais são os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Itaú, Nubank, sei lá. Você vai colocar os bancos que você trabalha, se for mais de um, né? Você vai colocar aí, então também o nome de cada banco para facilitar também você ter o controle, né? Então, você tem esse valor, né? Que é um banco que você usa mais a conta corrente, e no outro você tem mais outras aplicações, então você tem um valor maior. E você tem um saldo de vale alimentação no seu cartão, você recebe da empresa, R$ 59. Tá? Então esse é o saldo que você tem de 9.469. Então você vê que ele não está batendo com o seu fluxo, porque o seu fluxo está zerado. Então você vai começar, digamos, a trabalhar hoje no seu fluxo. Então, você vai botar lá dia 20 de 4 de 2023. Ali em receitas nós temos o item 3. No meu caso eu coloquei, né? E outras receitas. Vou botar saldo inicial. Está como realizado para poder já contabilizar esse saldo. E vamos ver lá quanto é o nosso valor mesmo.
9.479. 9.000. Pronto. Já atualizou nossos dados todos ali. Estão todos eles iguais porque tem pouco lançamento. Então você vai ter aqui no geral da planilha o mesmo valor. Você vai ter no mês corrente, que é o mês 4, o mesmo valor. E você vai ter no saldo do dia o mesmo valor, porque é o dia que você está começando a trabalhar. E eu tenho também o saldo, né, atual, também o mesmo valor. Tá bem? Você vai perceber então que agora ele zerou aqui, consulta. E aqui na evolução, já vem 2023. Nós estamos no mês de abril. Então os outros meses vão estar zerados. Né? Então está aqui no mês de abril, já com o valor já lançado aqui para o processo. Para não ter lá na sua planilha, como está começando agora, esses valores distorcerem aqui a sua previsão realizada, né? Com certeza você vai ter 3 meses de previsão a mais do que o normal, você vem aqui e zera então. Lembrando que você vai vir aqui e alocar os valores, as descrições que mais atendem às suas necessidades. Você pode incluir ou, né, novos valores. Se você não usa todos, você pode, né, zerar só simplesmente aqui. Né? Zera simplesmente aqui, bota outros aqui para cima. Para não mexer muito para ele, deixa assim. Né? Se depois futuro inserir outros dados, você já vai ter a planilha já pronta. Né? Vai ficar tudo aqui. Por isso que eu estou bugando aqui. Né? Então, ou seja, e aí você vai colocar, no caso aqui, janeiro, você não teve nenhuma movimentação de função lá, você está começando a trabalhar em abril, você vai estar zerado aqui, zerar os valores, né? De previsão, para você não ter, valer nenhum problema de inserção, né? De erros. Né? Então já zerou todos os meses, né? Mas até abril você já começou a trabalhar. Então vamos colocar uma previsão aqui. Seja no final do mês, mas digamos que tem a previsão ainda de pagamento, né? Você já recebeu seu salário lá no início do mês, então tem pagamento aqui, qual é a previsão que você vai ter para pagar, né, esse mês. Então você vai colocar aqui o saldo um pouco a mais do que você já recebeu, né? Então o mesmo valor, até para interferir muito lá na sua meta final, mexer nas suas estatísticas. Né? Isso aqui você vai ter que trabalhar conforme você avalia o processo no momento, né? O que você está fazendo, né? O que vai acontecer, né? No momento que você está definindo essa planilha. Vou colocar alguns gastos aqui, a R$ 100 para cada elemento aqui, para não. Pronto. Aí você tem isso aqui. Para o mês seguinte, sim, você já pode lançar valores mais reais. Digamos que o salário seja de 5 mil, você recebe uma comissão lá, valor de reais, média, 2 mil, e digamos que tem uma alimentação de 500. Então esse seria uma renda, né? Você vai pagar pega de moradia, aluguel, você paga financiamento da casa, ok? Você gasta 2 mil. Água e luz na faixa de R$ 300. No telefone você gasta 250, internet. Em veículos, você bota combustível, você gasta aí R$ 400 por mês de combustível. É o básico, né? Claro, tem aquele mês que você vai ter IPVA, vai ter alguma manutenção, então com certeza vai ter um gasto maior ali. Saúde, você, farmácia, tudo mais, você bota aí R$ 100, média. Em lazer, você gosta de passear, gosta de shopping, então você bota 500, você tá fora, né, com a família. E outras despesas aqui, compra de roupas, um gasto, comprou uma máquina de lavar, esses seriam os outros gastos. Vou botar aqui 2 mil, e você é um cara que tem bastante gasto. Você vê que você consegue ainda ter um bom retorno aqui. Esse valor, então, ele já jogou para frente para todos os meses. Se lá, em determinado mês, você vai mudar a sua previsão, né? Ou seja, você está prevendo errado, digamos que você previu ali gastar quase R$ 100 de um veículo, vai estar gastando 600. Então você vem aqui, né, no mês de julho aqui, e muda para 600, né? Até para deixar mais real a sua planilha. Tá bom? Assim, então você vai trabalhando aí conforme as suas necessidades. Tá bom? Então, essa planilha de eventos, você vai ter, então, a demonstração do fluxo anual. Tá bom? Lembrando que esses valores que você vai definir, né, se quiser manter os que a gente já colocou, é importante no primeiro momento você copiar isso aqui, né,
a tabelinha para não vir cada momento que for lançado, tem que lembrar o que ele está em cada, né, evento. Então, digamos aqui, você começou a trabalhar no dia 24. Aqui eu deixei já um espacinho para a gente digitar alguns eventos. Mas no caso você não vai ter aquela planilha de registro aqui, você vai ir no final da planilha, né, e vai continuar lançando. Vamos botar aqui, botar tudo para o dia 24 aqui, bastante informações. Vou botar aqui, para não ganhar tempo, né? Você vai ter tantos dados assim. Mas digamos que no mesmo dia você resolveu, ó, mulher, tem um saldo bom aqui de 9 mil, vamos sair para jantar. Né? Então você saiu para o jantar, é lazer, né? Nosso quadro de lazer é 9. Lembrando que eu mexi aqui, né? Então vamos fazer até o 10 só, né? Então, o 9 é lazer, vamos lá, jantar. Né? Jantar com a esposa, né? Jantar. Né? Você realizou, você foi jantar e gastou ali R$ 300 no jantar. Ok? Então, já teve essa atualização automática. Você foi lá no shopping e comprou roupas para a família. Né? Então, em outros, né? Você lembrar que eu tenho até o 10, né? Então, tenho ali o compra roupas. Digamos que você comprou parcelado, ou no cartão, então foi parcelado em 3 vezes. Tá? 3 vezes. Digamos que você gastou 1.500, 3 vezes de R$ 500. Para você lembrar depois lá no seu descrição, você vai colocar conforme mais, cabe mais, tá? Você pode aumentar aqui, não tem problema. Então, comprou roupas aqui, 3 vezes de 500, deu 1.500, você parcelou. Digamos que você fez uma entrada de 1.000, vou colocar em minúsculo aqui. Você pagou 1.000. E os outros 500, você pagou, fez um carnezinho lá, ou jogou no cartão, né? Não sei como é que funcionaria aqui, conforme a sua visão. Digamos que seu cartão vence no dia 15 de cada mês. Você jogou no cartão. 15 do 4, até 25 de 2023. Continua sendo uma compra, né? Roupas. Você pode até botar o mesmo. Ah, vai estar em outro lugar lá embaixo, né? Depende. Tem vários lançamentos. É para ganhar tempo. Vamos colocar Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V aqui para lançar já as duas parcelas, né? Então, dia 10 de novo, já, só que essa aqui vai ser para o dia 15 do 6. 15 do 6 de 2023. Bom, essas duas parcelas aqui são de 500 e vão ser, então, o quê? Pré-listas, né? Então, eu vou deixar com o P ali. Tá? Se tivesse o P ali, se tivesse uma parcela nova, você introduziria ali. Ok? R$ 500, fechou. Né? Aí, no mesmo dia, seu filho quis seja, você botou gasolina no carro, né? Então você foi lá no veículo, né? Que tem 6 e gasolina. E também é um realizado. Você botou R$ 120 de gasolina. Cara, então, com certeza não dá para botar pouca coisa. Então você continua, né? Verificando que seu saldo está baixando. Agora você, no dia 20, você acabou indo, venceu a escola do seu filho. Então lá no dia 20 do 4, a parte de escola lá, vou botar outros também, né? Porque a gente já pagou ali. Vou botar outros. Bota ali escola, você pode ter, né, gasto com escola. Aí realizou, você pagou a escola. E a escola é 1.200. Não, 150. R$ 150. Ok? Então você realizou também mais essa despesa. Aí você tem salários para receber no mês que vem. Então você vai colocar aqui, lá para o dia 6, né, do mês.
salários. Assim, você tem lá salários, vamos dizer que vai ficar provisionado, porque você não recebeu ainda, e o seu salário é de 5 mil. O salário você recebe todo mês, né? Então você já pode jogar aqui para 06 6 de 2023, o salário novo. Assim você vai colocando os valores que você vai provisionando. E assim sucessivamente, até o final do ano. Né? Aí você vai ter a planilha, todos os valores que você tem de previsão para receber, você vai colocando e alguns pagamentos você vai também provisionando. Né? Mais compras no cartão, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Assim, a forma de lançar, a forma de administrar os lançamentos, para que você torne isso verificável depois, é você que vai definir. Vamos também colocar aqui na dia 7, lá você sabe que vence o seu IPVA. Né? Então, 07 7 de 2023. Veículos, né? Então, 26, IPVA. IPVA. Vai provisionar esse IPVA, é R$ 1.300. Okay? Você vem aqui na primeira tabela e vai classificar isso aqui para deixar. Né? Então, essa primeira é a ordem de data. Vamos colocar então aqui meus dados contêm cabeçalho, não esquece disso. E vamos filtrar pela primeira coluna ali, que é a data. Okay? Então, automaticamente ele já colocou o processo de data. Tá bom? Então, é essa forma que você vai alimentar aí a sua planilha. Né? Vendo que você realizou alguns eventos, que está em P, está em aguardando. Aqui está vencido porque a gente tem linhas a mais, né? Digamos que você não tinha suas linhas aí, você começou a planilha bem só até aqui, né? Você já encheu ela já de dados. Passar mais salários aqui para frente, né? Então, ou seja, você lançou até o final. Como é que você vai introduzir um novo elemento? Você vem aqui, né? Seleciona a linha, como se estivesse já ela completada até o final aqui. Vamos só repetir esses valores só para a ilustração. Né? Então você vem aqui, trouxe esses valores para baixo. Então você vê que já tem ali de provisão 4.600, só planilha, para receber 15 mil, são os três salários aqui, que estão provisionados, e 4.600 são essas contas que você tem que pagar. Tá? Mas aí você vai inserir novos dados agora. Deixa aquela planilha que a gente deixou para você de espaço. Ou você vem no final aqui e faz isso aqui, copia, aí continua digitando, faz alterações aqui, papapá, põe a data, né, certinho, não, deixa eu ver. Vou botar uma data aqui, dia 0, não seja o dia de amanhã, né, 21, 21 do 4 de 2023. Eu vou lançar aqui moradia, né, vou pagar o meu financiamento. Então, eu vou provisionar. E o meu financiamento ali, digamos que seja R$ 1.200. Então, saldo que mexeu, eu vou agora classificar minha planilha, né? Eu faço isso automatizado, como você não tem essa possibilidade. Você vem aqui em dados, classificar novamente. Se não tiver selecionado, você vai selecionar por meus dados contém cabeçalho, a data e atualizar. Tá? Então já puxou aí automaticamente. Você vê que o saldo da sua planilha é 16.409, bate com a final dela. Vai acontecer que você vai ter que ir milhares de dados depois, né? Então fica mais difícil você fazer esse lançamento aqui. Você pode fazer então já aqui no início da planilha. Você vem aqui na segunda, nessa linha abaixo do saldo inicial e já incrementa uma linha aqui. Inserir. Você clica nessa linha, lembra de puxar para baixo. Lembra de fazer na final, você vai aqui no meio. E vou lançar mais um dado para amanhã, por exemplo. Amanhã eu vou fazer uma. Eu vou receber uma comissão. Né? Então eu vou receber a minha comissão. O patrão falou que amanhã ele vai pagar minha comissão. Né?
Lembra de você ter a tabelinha dos seus eventos, né? Isso aqui, né? A tabelinha é bom você ter em mãos para você lembrar o que você está lançando, né? Para ir no código certo, né? Se você botar um número que não tem lá, não vai somar. É provisão, porque é para amanhã, né? Então vamos ver. A maiúsculo aqui. E você vai receber ali 1.500 de comissão. Okay? Então vê que o saldo ali já entrou, né? No mês, né? Aqui é a movimentação do mês, entrou os 1.500. Vamos colocar em taxa novamente, dados, classificado, confere se está tudo certinho. Ok. Então já conferimos aí essa informação. Então essa é a movimentação do período, né? Eu quero ver como é que está minha planilha para o mês que vem. Né? Quero dar uma olhadinha que eu tenho para o mês que vem ali de valores lançados para alguma programação que eu tenho que fazer. Então, no 2023 eu tenho 5 mil para receber, que é meu salário, e eu tenho R$ 1.000 para pagar, né? É um valor que eu tenho para pagar ali. Né? Então, lembre que eu posso vir aqui nos filtros e fazer essa consulta também. Né? Aqui em maio, você percebe que bate, né, com o mesmo valor. Aí você vai ver o que você tem para fazer ali. Eu tenho 5 mil para receber e tenho duas parcelas, né, no meu cartão. Ele ficou as duas no mesmo mês, né, que na verdade não seria para o mês 6, né? Mas enfim, para te de exemplo aqui, mais dá para a gente ver os saldos aqui na questão. Esse caso aqui, então você pode alterar aqui a data, já bota para o mês 6, você vê que fez errado, né? Então você já altera a data aqui e já tirou aqui do mês 5. Né? Então, você vê que isso é bem tranquilo de trabalhar, é bem simples, né? Tem uma funcionalidade muito grande na nossa planilha. Então você pode vir aqui, não esquecer nunca de deixar os filtros ativos, né? Quando você filtrou, você depois abre os filtros, né? Então, sempre que tiver azul aqui nessa lateral esquerda, é porque o filtro está acionado. Então, você vai ver qual é a setinha que está com a lupinha aqui. Essa aqui, no caso, né? Então, você vai selecionar tudo e vai novamente introduzir essa planilha. E você vê que está batendo aqui com todos os lançamentos, não está sempre batendo aqui, você confere sempre, quando os filtros são todos acionados, esses valores aqui têm que ser iguais, né? E lembrando, então, que a nossa planilha de evolução já foi atualizada lá no mês de abril, né? Já tem alguns valores lançados, ou seja, o mês de abril já foi ativado alguns valores. Né? Você consegue já também verificar no final do ano aqui como é que estão, né, o andamento aqui do seu controle. Né? Lógico que vai ter valores a mais do previsto, porque você está usando os valores dos meses seguintes aqui. Né? Então, a análise anual vai ser mais no final para você já ter essa informação mais arredondada. Você vai consultar aqui no seu mês corrente aqui, né, para ver como é que está o andamento, né, da sua. Então que eu já tenho aqui provisionado os valores que eu tinha lançado lá, né? Lembrando que eu posso tirar os provisionados, quero saber só o que está realizado. Então vou tirar o botão N aqui, que não quero os valores previstos. A minha planilha vai, então, já atualizar esses valores. Então, para mês de abril estão ali os valores, mas para mês de março, maio não tem nada, porque os valores de maio são provisionados, não correram ainda. Ok? Então, é bem tranquilo você trabalhar com essa planilha. Lembrando que você depois, com calma, vai mexendo. Eu sugiro você, se você for realmente utilizá-la e você baixou, você deixa a planilha que você baixou, pode renomear ela para o nome que você tem preferência, deixa essa em branco, salvaguarda, né? E começa a mexer nessa outra, até você pegar bastante prática. E também, se caso você cometer algum erro, ver que de alguma forma você perdeu aqui na hora de você mexer, você cometeu alguma forma, você tem a planilha padrão lá, salva, você pode de alguma forma recuperar esses dados e introduzir nessa planilha anterior sem perder os dados. Caso de algum bugzinho aqui, de algum erro de forma, tá? Vamos aqui no nosso saldo, como é que ficou o nosso saldo. Isso aqui você vai conferir todo dia. Então, por que não está fechando o saldo? Porque você fez lançamentos do mês do dia 20 ali e com certeza você desembolsou, né? Ou do banco, do caixa. Então, você vai conferir como é que está o seu saldo de caixa. Eu já no meu jantar lá, paguei o valor, paguei umas coisas na caixa e fiquei com R$ 800 aqui no caixa, né? Eu estou ali com 870 ainda para reduzir, né? Então o saldo em caixa está maior, então vou ter que reduzir em 1.870. Vou tirar daqui, então vou botar 6.230.
tem 1.100 aqui para tirar. Vou tirar daqui então. A matemática não está muito boa aqui, né? Tirar, vou deixar com 120. Vamos ver que agora zerou. Então, você consultou lá seus extratos, seu caixa, e viu que realmente esses são os valores que você tinha em mãos. Outra situação que pode ocorrer é você verificar toda a sua disponibilidade de recursos e verificar que o seu saldo realmente é de 7.009, mas o seu fluxo está com um valor de R$ 200 a mais. Então, o que pode ter ocorrido aqui? Ou algum lançamento errado, ou algo que não foi lançado. Conversando em casa com sua esposa, ela lembrou que ela foi na feira e efetuou compra de R$ 200 nesse dia. Então, o que você vai fazer? Vai fazer, então, a inserção desses valores. Né? Então, tranquilamente, clicamos aqui. Dia 24 de 2023. Lançar o valor de gasto na feira. Então, realizado. Lembrar de apagar sempre os valores que não vamos utilizar. E lançar o valor correto aqui. E o valor já então caiu já para 7.009, que seria o valor exato ali do saldo. Só a título de exemplo, né? Como a gente falou, essa planilha pode ser usada também, né? Menos útil para uma organização, para uma empresa. Tudo daí basicamente seria nosso fluxo de caixa aqui mensal, né? Você discriminaria então os valores e os dados conforme uma instituição de uma empresa. Então, onde nós tínhamos salário, nosso orçamento doméstico, seria vendas, serviços, enfim. Outras definições você pode utilizar no caso de uma empresa. Você pode distribuir aqui os custos variáveis, custos fixos. Isso tudo vai depender de como você vai analisar aí os elementos da sua planilha da sua empresa. Okay? Lembrando sempre que quando você for fazer uma alteração, já que a nossa planilha está disponibilizada, ela está no padrão de orçamento doméstico, ao criar novas linhas, assim, sempre colocar a inserção, né, e fazer o arrasto das planilhas para baixo, para então as formas que contém na planilha possam ser alimentadas. Okay? Agradeço aí a atenção de todos, espero que realmente essa planilha possa ser útil para o seu empreendimento, para a sua área orçamentária, também para o seu orçamento doméstico, ou seja, ela possa trazer benefícios, mesmo que não seja usada na integridade dela, pelo menos a ideia de você ter uma forma de melhorar seus controles já será de um grande avanço. Obrigado a todos, não esqueça de inscrever-se no canal para acessar todos os nossos conteúdos. Obrigado.